ZYD 802, Estéreo Vale, a primeira FM. 103,9 no seu rádio, São José dos Campos, esta é a primeira FM. Sempre de bem com a vida. Tudo bem? Tudo certo, Cris. Maravilha, estamos começando o especial Estéreo Vale, 35 anos aqui no estúdio. A gente tava conversando ali atrás, na verdade, fomos nesses 35 anos, não sei se isso é bom ou é ruim, mas somos os 3 coordenadores da rádio. Depende do ponto de vista, né? Como é que pode, né? Não é verdade? A rádio durante 35 anos teve 3 coordenadores. Paulinho Ramalho foi o primeiro, o Eloy o segundo, e eu tô aqui há 2 anos e muito feliz e contente realmente de estar dando sequência nessa história que vocês dois conduziram muito bem mesmo. E durante o programa a gente vai estar falando um monte de coisa, várias histórias, vamos estar ligando aí para os locutores, né? Tem até uma relaçãozinha com os locutores que a gente vai tentar ligar, enfim, são várias coisas, né? Mas acho que o grande lance da Estéreo Vale sempre foi esse, como você observou bem, Cris, durante 35 anos da rádio foram 3 coordenadores, né? As equipes sempre foram muito envolvidas, sempre foram muito unidas, exatamente. Eu acho que por isso que a Estéreo Vale tem uma história tão longa, tem uma história tão bacana. Que a gente está aqui hoje recordando. E todo mundo vestiu a camisa e por isso do sucesso da emissora, né? Nesses 35 anos. O grande segredo era esse, vestir a camisa. Acreditar num objetivo. E durante esses anos todos, vários parceiros foram passando, vários eventos aconteceram, parceiros que estão até hoje, né? Festas que acontecem, enfim, várias coisas aconteceram nesses 35 anos. A gente podia começar lembrando, assim, a inauguração da rádio, né, Paulinho? Como é que foi? Você que estava... Eu não estava aqui, né? Porque... Conta essa história direito. É o seguinte... Na realidade ele veio pra cá por causa da Estéreo Vale. Não, na verdade é o seguinte, ela foi inaugurada dia 27 de julho. Sim. De 77. Eu comecei a trabalhar para a Estéreo Vale em 76. Então começou antes. Porque eu comecei a produzir aquelas fitas de rolo, com os flashbacks que eu gravava no Rio de Janeiro e mandava para cá. E como eu estava na faculdade ainda no Rio, não podia vir para cá. Eu só vim em 78. Entendi. Aí a rádio já estava com ela já estava. Mas você acompanhou? Não. Foi em janeiro ou fevereiro. 6 meses. Entendi. Aí que eu vim pra São José. Mas você acompanhou todo o processo, né? Porque tudo que eu sei de história da Estéreo Vale, tô no Vale há 12 anos só, mas o que eu sei de história da Estéreo Vale é que ela sempre foi referência, né? Tinha no estado de São Paulo 3 rádios que eram referência, que era a Estéreo Vale aqui em São José, a Educadora em Campinas e a Clube lá de Ribeirão. Eram as 3 rádios que realmente todos os locutores gostariam de trabalhar, né? Era o sonho de consumo. Era o sonho de consumo. E sempre de equipamento, sempre foi muito bem montada. Desde o começo a Estéreo Vale sempre teve equipamento de top, né? Top. Sempre teve essa preocupação, graças ao dono da rádio, né? Que tinha essa visão. Ele tinha essa visão de estar sempre na frente. Você falava assim, olha, saiu um equipamento X, assim, ele tá, é bom, Vai ficar legal, vai ficar legal. E uma semana depois ele já estava com o equipamento a gente já estava com o equipamento à disposição. Você sabe que isso continua até hoje, né? Todo coordenador, todo locutor de rádio adora imitar o diretor, né? Não é, Roberto? Até hoje. Até hoje continua assim. Vezes o quê? Vezes o quê, é verdade. E a gente, no programa de hoje também a gente vai contar com a participação aqui da Aline, né? Que a Aline também tem uma história, né, Estéreo Vale? Com certeza. Já trabalhou, já vem não sei se há bastante tempo, porque ela é novinha ainda, né? Não vamos entregar a Aline, não, né? Então, 5 anos? 5 anos. E ela vai nos ajudar aqui durante esse especial com o Facebook e com o Twitter, né? O Facebook, com o Twitter, e uma galera pediu pra gente, que a gente já tá postando faz um tempão, tentar entrar no chat, que foi uma coisa que marcou muito também a época de alguns programas. Então a gente também vai tentar acessar estereovale.fm, lá tem o chat, então são esses 3 canais. E daqui a pouquinho na internet a gente vai ter uma surpresa pra galera que gosta de foto. Que medo, Paulo. Que medo, Paulo. Quando vem com esse negócio de surpresa, que medo. Eu não gosto de surpresa, não. Não gosto. Vale, assim, é bom dizer que a gente continua do mesmo jeito que estamos nas fotos. Tá bom. Não tem imagem, tá tudo lindo. Inclusive eu sequestrei uma foto minha que tinha ali. Sequestrei. Então a gente vai, durante todo esse tempo, até às 6 da tarde, a gente vai com esse programa especial. Nós, como disse, a gente vai estar ligando daqui a pouco para vários locutores que passaram por aqui, que fizeram história, e todos estão muito bem hoje, né? Todos estão. Com certeza. Porque a Estéreo Vale realmente sempre montou times muito bons, locutores. A Estéreo Vale é conhecida como exportadora de talentos. Verdade. Ela exportou, porque naquela época não tinha, assim, hoje o Cris tem uma moleza danada, né? Ele fala assim, eu tô precisando de locutor, parece 15, né? Naquela época não existia isso. 12 gagos. Então a gente treinava os caras aqui, vinha as emissoras de São Paulo, do Rio, e levava tudo embora. Quando tava no ponto, tava legalzinho,
ia embora, né? Por isso, inclusive, que a gente vai tentar conversar com o pessoal por telefone, né, Cris? Porque cada um tá num lado hoje. Exatamente, estão todos trabalhando. O único jeito vai ser esse mesmo, né? Mas o programa de 35 anos também nós vamos ter músicas, né? Aliás, ótimas músicas. As músicas vamos que marcaram. começar com uma boa aí, hein? Com as músicas que marcaram. Então a gente vamos começar com, que ano que era isso daí? 1980? Por aí. 80, né? 80, tá. 1980. Isso mesmo. 1980. Essa é aquela, nossa, essa é aquela que ficou quantos anos no Sucesso em FM? Inclusive é recorde em tudo, em venda de disco. É um absurdo. Inclusive eu acabei de assistir o show do cara em São Paulo e foi a música. Não é à toa que ficou tanto tempo em primeiro lugar em tudo quanto é lugar. É de 80 e foi a música que arrebentou no show que faz o quê? 2, 3 meses que foi em São Paulo, no Morumbi. Que chave, todo mundo conhece. Vamos ouvir então? Pink Floyd, 1980, de vinheta véia. Vai, toca aí. Another Brick in the Wall. Estéreo Vale. 1990 é o Technotronic. Bump Up the Jam. Você dançava isso aí, foi aí que surgiu o Poperô. Pode crer. Ai, caramba. Poperô, essa nem eu lembrava mais, hein, Paulo? Acho que é legal, né? É legal isso porque a gente... É um prazer fazer isso, né? O ruim é que a gente ainda ganha. Até porque a gente ganhava pra fazer isso na época. Mas né? Esse acho que é o grande lance. Eu sou um cara suspeitíssimo pra falar do rádio, né, cara? Porque o rádio, primeiro, a gente todo dia tem alguma coisa diferente acontecendo e fazendo. Segundo, a gente trabalha numa coisa que a gente adora. E aí o que você acabou de falar, o melhor de tudo, a gente ainda ganha pra fazer uma coisa que a gente adora. Né? Muito bom, muito bom. São poucas pessoas que conseguem fazer isso, né? Sem dúvida. Mas ainda a gente cruza pelo corredor algumas pessoas reclamando, né? Tem, né? Olha, aí você me desculpa, né? Mas então tá na profissão errada. Vai procurar. Esse é o grande segredo, gostar do que faz. Em qualquer profissão, aliás, né? Em qualquer profissão você conseguir se sentir bem fazendo é maravilhoso, né? O resultado do que você vai fazer, o resultado do seu trabalho, com certeza vai ser muito melhor. É verdade. Nós já temos um locutor que passou por aqui, que tá na linha pra falar com a gente, que eu gostaria que esse tem história. Esse trabalhou na época, trabalhou comigo, mas não na Estéreo Vale, né? Mas trabalhou com você na Estéreo Vale. E não trabalhou comigo. E não trabalhou com o Paulinho. Na época do Paulinho, ele já fazia rádio. Só quando eu ia lá... Saiu bem. Quando eu ia na Estéreo Vale visitar, é que eu falava com ele. Ele tava lá, muito bem. É com você, Eloy. Tá bom, então. Vamos conversar com o seu Gilson Moraes. Fala, Gilson. Grande Eloy, tudo bem, Eloy? Tudo certo, prazer falar com você novamente, Gilson. Igualmente, Eloy, prazer aí falar com todo mundo, com o Cris Correia, com o Paulo Ramalho, e é verdade, né? E dos dois, eu só não trabalhei com o Paulo Ramalho, mas a Estéreo Vale... Ô, Cris, quantas horas tem de programa? Porque pra eu falar da Estéreo Vale, tem que dar pelo menos 6 horas no ar. Na verdade, a gente vai ficar até às 6, mas a gente, sei lá. Acho que não vai dar. Eu fico uma semana, se for necessário. Se for falar. Ô, Gilson, mas o que a gente queria saber de você, a gente tava conversando aqui, é o seguinte, você trabalhou na Estéreo Vale quanto tempo? Começou em que época aí? Eu trabalhei na Estéreo Vale, comecei em 2001. 2001, fiquei até 2007. E o auge foi quando você fazia o Eu Que Sei, né, Eu é isso aí, Eu Que Sei.com junto com a Sheila e o bate-papo, né, Gilson? Oi, Gilson. Alô? Sumiu hoje, não? Você desligou o rapaz? Não foi isso, ele desmaiou de emoção. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, aí a gente cata o Gilson e continua o papo com ele depois do intervalo. Então tá bom, vamos para os comerciais, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Estéreo Vale, 35 anos. Estéreo Vale 3h24, a gente continua com o especial 35 anos do Estéreo Vale. Acho que o Gilson continua na linha ainda, né, Eloy? Vamos tentar. Oi, Gilson! Aí, agora sim! Ô, maravilha! Ele não desmaiou nada. Só porque eu falei que ia falar 3 horas, o Cris me derrubou. Tá certo. Mas então, conta aí. A gente tava falando antes de entrar no intervalo do euquesei.com, do Bate-Papo Estéreo Vale, que você teve uma participação marcante na história desses dois programas e da Estéreo Vale também, né, Gilson? Exatamente. Então, como eu estava dizendo, eu entrei em 2001 na rádio, quando você me convidou, e para participar desse projeto do euquesei.com, que era um programa até então novo em termos de interatividade, com chat, com e-mail, participação do ouvinte, que eu dividia com a Shirley, né? E depois às 2 da tarde, bate-papo Estéreo Vale que eu fazia sozinho com o pessoal do e-mail e do chat. Para mim foi uma experiência totalmente nova, né? Porque até então eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de interatividade com o ouvinte.
E foi bem bacana essa experiência do Eu Que Sei e também do Bate-Papo, programas que com certeza marcaram a vida da galerinha aí que curte a Estéreo Vale, né, Eloy? Não, verdade, um programa que realmente marcou e que fez história mesmo, né? Muitos anos, né, Eloy? Depois a gente vai entrar um pouco mais detalhado na história do Eu Que Sei, porque o início do EuQSei.com tem uma história bem interessante. Legal. Ô, Gilson, e hoje você não tá mais aqui na Estéreo Vale, e você tá fazendo exatamente o quê? Com certeza deve estar muito bem. Não, graças a Deus. Hoje a gente está tocando o projeto da Ótima FM, né? A rádio do Celso Portioli aqui em Pindamonhangaba. E a gente está à frente aí da coordenação artística e estamos aí, matando um leão por dia e trabalhando muito, porque graças a Deus. Isso depois de... Desculpa te interromper, Gilson, mas isso depois de muitos anos na 89 FM em São Paulo, né? Exatamente. Aí esse negócio de ficar indo e voltando todo dia começou a ficar meio difícil, né? Aprendi com você, né, Luan? E você já tem filho, Gilson? Não, tá louco. Então você tá começando, ó, porque antigamente todo locutor tinha, né? É verdade. Vários, sem nota, com nota, era uma festa. Ô Gilson, obrigado, viu, cara? Felicidade pra você, sucesso aí, tá bom? Maravilha. Ô, Cris, só pra finalizar, eu queria deixar os parabéns aí pra todo mundo que tá ligado no Estéreo Vale, pros ouvintes, pra equipe atual, pra equipe que eu trabalhei, pra primeira equipe, Paulinho Ramalho, Wagner Rocha, João Luiz, Davi Rocha, Cláudia Martins, todo mundo que passou no Estéreo Vale, que fez essa rádio ter o que ela é hoje, esse fenômeno de audiência, fenômeno de marca, né? Que é a Estéreo Vale. Então eu queria agradecer muito, obrigado Eloy, obrigado Paulo Ramalho, obrigado Cris, e tamo aí, parabéns pro Estéreo Vale, sempre Estéreo Vale, viu? Ô Gilson, então agora vamos fazer o seguinte, 1980, vamos entregar todo mundo agora, Cris. 1984, o que você tava fazendo, você lembra? Ai, hein, Eloy? Eu tenho 35 anos, Eloy, sou da idade da rádio, né? Então vou quebrar seu galho. Não vou perguntar o que você estava fazendo, mas vamos dizer que essa música certamente era a trilha sonora do que você fazia na época. Em 84, com certeza. Vamos lá, então, agora tem um Van Halen, então, né, Cris? Valeu, até já, Gilson, um abração. Valeu, Cris. Um abração, Gilson. Valeu. É o disco, enroscou o disco. Pô, então troca a agulha lá, cara, pelo amor de Deus, né? É a ducha, tá muito quente. Você viu que foi, mas ele propôs, fazendo um programa de flashback, cara, coisa do passado, só tem que ser assim mesmo, né? Eu acho que fizeram de propósito. 95, Corona. Boa, hein? The Rhythm of the Night. Legal essa música, tocou pra caramba também, né? Aliás, você que tá ouvindo a Estéreo Vale hoje, esse especial 35 anos, você vai só ouvir essas coisas que você vai lembrar e... Se você chegou no Estéreo Vale agora, não se assuste. É verdade. Hoje é um programa especial, é tudo diferente. Comemorando 35 anos. Tem muita história pra quebrar o rádio. E você pode participar também como, Aline? Pela internet. Tem uma galera, inclusive essa música da Corona foi uma lembrança aqui do Douglas, que diz que em 90 ele ganhou vários kits, inclusive um CD da Corona. E aí a gente tocou essa música porque ele comentou. Então pode participar pelo Facebook, facebook.com/Estéreo Vale, pode deixar lá um momento, uma lembrança que foi importante. E tem já coisas aí ou não? Tem, a galera tá parabenizando, dizendo que só musicão, acharam super legal, acharam que foi uma sacada vocês começarem com Pink Floyd, gostaram bastante. Uma banda a gente também, né? A gente também tá começando. Vou dar uma força. Você viu que foi desinteressado essa música. A gente quase não gosta. Não. Tá todo mundo aqui em êxtase, gente. Vocês precisavam ver. Daqui a pouco a gente vai postar foto pra vocês. E também tem uma pessoa que comentou sobre um programa que existia, até não sei se o Eloy quer deixar pra falar depois, porque é uma história um pouquinho longa. Essa é longa. Que era o Amnésia, que depois entrou no lugar, o Eu Que Sei entrou no lugar desse programa Amnésia, mas também tinha um outro. Isso, sequência. Exatamente. Por isso que eu acho melhor a gente. Depois você lembra a gente, Aline. Tá bom, na realidade começa com memória lá em 1900 de Guaraná com rolha, mas aí depois a gente. Mais velho que rascunho de Bíblia. É verdade. Mas tá beleza, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo comercial, depois a gente volta com mais um locutor aí das antigas, né? E com uma música bem antiga. Pra fazer homenagem, né? Você percebeu o sorrisinho maroto do seu Cris Correia? O sorriso maroto é outro programa. É de domingo à tarde, né? É, pagode, ó, essa é comigo, hein? Mas na época que eu me referi a esse xiste. Sorriso maroto. Beleza, então. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a Estéreo Vale 35 anos especial. Estéreo Vale.
35 anos de Estéreo Vale. Paulinho Ramalho, olha, com você. Eu tenho a honra, uma imensa honra de chamar o meu amigo... Vamos conversar com um clássico da Estéreo Vale. O cara é clássico. Clássico. Né? Inclusive tem grandes histórias a respeito com dele. certeza. Talvez ele não autorize nenhuma, mas ele é um clássico da Estéreo Vale. Flávio Ascar. É eu mesmo. O japonês da Ótica Seiko. Se você quiser. Você quer contar histórias normais ou os podres? Não, nenhuma. Nós não vamos contar nada. Ó, Flávio, acabamos de desistir. Exatamente. Você podia começar contando o lance do próprio japonês da Ótica Seiko, né? Porque na realidade a gente acabou de ouvir o comercial da Ótica Seiko e muita gente não sabe que na realidade o japonês da Ótica Seiko que vai pro rádio é você que faz, né? A voz é sua, né, cara? Vamos entregar agora. Não, mas na realidade, boa tarde pra todo mundo, boa tarde pro locutor, eu não sei como é que é o nome dele. Quem é o Cris Correia. É o Cris. Como vai, Cris? Prazer em conhecê-lo. Não liga não que é a idade, ele não sabe o nome das pessoas. Não, mas isso é o de menos. O que importa é que, galera, boa tarde pra vocês, pro ouvinte que tá aí ligado com a gente. É bom, o seguinte, a Ótica Seiko começou em 83, foi uma coisa estranha, o Carlos falou, eu queria criar um personagem diferente, uma coisa diferente, etc e tal, e eu comecei a imitar um japonês, e ele gostou, mas eu quero que seja um japonês louco, o Arnaldo da Ótica Seiko é louco, tá bom? E começou e vai fazer o quê? O ano que vem vai fazer 30 anos que eu gravo Ótica Seiko. Brincadeira. Mas, cara, tá 30 vendo? anos, meu Deus do céu. Que coisa impressionante, hein, Flávio? Nossa senhora. A gente estava comentando aqui, porque o Flávio falou com o Gilson agora há pouco sobre o Eu Que Sei. Eu e o Cris Correia, né? Falou. O programa tá difícil. Será que a gente vai lembrar o nome da rádio até o final? Que rádio? Vocês estão escandalizados. Gente, que rádio que é essa? Eu não tô entendendo. Sem exceção. Então, e aí a gente tá falando que o programa era na hora do almoço, né? Exatamente, era meio-dia uma, né? Só que o começo de tudo isso foi no seu horário. Foi. Que foi o Memória. Ele foi sem querer. E foi sem querer. Conta essa história pra gente aí. Eu tava no ar, o Paulinho chegou pra mim e escuta, e se a gente começasse a tocar música de flashback? Eu falei, como assim, Paulo? Não, pera aí que eu vou lá na discoteca. Acho que era 15 pra meio-dia, uma coisa assim. Ele falou, escolheu um monte de disco, vamos tocar isso aqui. Vamos embora. Começamos a tocar, só que na realidade o começo foram 2 horas, era do meio-dia às 2. Aí depois passou a ser do meio-dia a 1. E foi dado o nome de Memória. Ele queria chamar de Baú da Estéreo Vale, mas alguém já usava, não lembro qual era a rádio que usava na época. E acabou ficando o programa e o Brasil acabou fazendo igual também. A hora do almoço virou sinônimo de flashback em um monte de lugar. Foi muito legal, foi uma sacada assim do Paulo fantástica. Não foi sacada, foi necessidade. Eu tava comentando aqui que foi um problema de Ibope. Não, mas que foi legal. Perdia, era o único horário. Bom, para. O Ibope da Estéreo Vale sempre fez lá em cima, muito bom. Não, eu sei, mas no horário, era o único horário que a gente perdia pra Piratininga, que tocava aquelas músicas da hora do almoço, né? Ela com o Antônio Leite, né? Isso, então tinha aquelas orquestras famosas para a sua hora do almoço. Isso aí, verdade. E aí, vai aí, né? Vai aí, vamos. O Ibope seguinte já detonou tudo. Na discoteca, escolheu um monte de discos, vamos começar, vamos. Fez a listinha, vamos tocar. Vamos sempre tocando. Naquela época eram 2 tocadiscos de cartucho. Muito bem. Né? Coisa de louco, viu? Uma boa época maravilhosa, muito bom. Mas o rádio é isso, né, Flávio? O legal é que o rádio ele vem se adaptando e a gente continua lembrando de boas histórias. Tudo bem que hoje em termos de música tá um pouco mais difícil, né? É complicado. Mas uma coisa, não se esqueça que nós fazemos parte, como o seu Paulo sempre diz, dos primórdios do FM falado. É verdade. Ô Flávio, obrigado pela sua participação, viu? E parabéns aí por você ter feito parte desta... Obrigado, até mesmo do começo, né? Desse sucesso que a Estéreo Vale tem é porque ela teve um passado, uma raiz bem forte, né? Foi, e a gente sempre comentou que sempre teve grandes locutores, grandes profissionais que vestiam a camisa e esse é o segredo do sucesso, né? Não, e uma outra coisa também é que era uma turma legal, o pessoal era legal, todo mundo ajudava todo mundo, não tinha essa de, não faço essa parte, faz, todo mundo fazia um pouco de tudo e era muito gostoso. Quero agradecer a vocês também por estarem no ar até hoje, mantendo a rádio funcionando. Um grande abraço para vocês. Sucesso total, sempre, tá bom? Flávio, então vamos fazer o seguinte, já que a gente falou tanto do Memória, vamos tocar uma música que você tocava no Memória? Qual? Vou dizer pra você que é uma música de 77, tá? Não vou nem falar o nome, vamos entrar com a música aí você vai ouvindo. Um abraço, Flavinho. Valeu, Flávio, um abraço. Galera, tchau. Estéreo Vale 103,9. Estéreo Vale 103,9.
Estéreo Vale, 35 anos, 3h54. Essa é mais nova, né, Lloyd? 2006, Jack Johnson. Isso, Upside Down. Mas é o que a gente tava falando aqui, né? Dessa nova geração, vamos dizer assim, né? Dos anos 2000 pra cá. São poucos os que sobraram, né? E o Jack Johnson é um desses, com certeza. Sim, que a gente pra história também. O cara é músico de verdade, a coisa é bacana, né? Não é aquela coisa... Ainda bem. Existe uma luz no fim do túnel. Não, tem sim. E não Mas é um aí vamos continuar aquela história que você estava dizendo lá do Amnésia, não é isso? É verdade. Ó, Paulinho, termina aí, como é que foi o Eu Que Sei e tal? Com o Flávio, né? Não, qual foi a sequência? Você que lembra direitinho, vamos lá. A gente começou com Memória, né? Com o Flávio, né? Nesse episódio que o Paulo estava contando aí antes da gente... E agora tem a falta de memória. A falta de memória. Mas depois a gente chega nessa parte. Depois do Memória, a gente passou por um período na Estéreo Vale, que foi um período meio turbulento, vamos dizer assim, e o Memória saiu do ar e deu lugar a um outro programa chamado Ligações Perigosas. Ah, foi quando eu saí. Isso, exatamente. Foi exatamente. 1992. Exatamente. Eu saí, esse momento turbulento, porque eu saí. Você saiu, delícia. Aliás, saiu você, saiu o Flávio, foi uma galera. Por isso que eu digo que foi um momento bem turbulento na história da Estéreo Vale. E aí entrou esse Ligações Perigosas, que era um programa que, aquela história, às vezes o pessoal acaba confundindo, a gente, embora a gente esteja muito próximo de São Paulo, muito próximo do Rio, a gente está numa posição muito privilegiada, mas o pessoal de São José dos Campos ainda tem uma outra forma de encarar as coisas assim de uma forma geral. E o Ligações Perigosas era um programa que ele tendenciava um pouco para coisa mais sacana, vamos dizer assim, mais para esse lado. E não deu certo, a rejeição era absurda. Enfim, mas encurtando a história, vamos esquecer essa parte. Ou seja, nós dois não temos nada com isso. Entendi. Aí a gente tirou esse programa do ar, Ligações Perigosas, e aí a gente voltou com a ideia do Memória, que era uma ideia bacana de um programa de flashbacks, do meio-dia a 1, etc e tal. Só que o Memória, a gente falou, bom, já que a gente vai retornar, mas voltar com o mesmo nome, é uma coisa que de repente não vai ficar legal. Nesse período, a gente ainda fazia parte do Grupo JB, do Jornal Brasil do Rio de Janeiro, era a Rádio Cidade de São Paulo, a Rádio Cidade Rio, e a Estéreo Vale também fazia parte desse grupo. Ela tinha uma programação local, independente, etc e tal, mas a gente tinha algumas facilidades, a gente tinha, aliás, desde épocas anteriores, a gente tinha o Novas Tendências, que também era do Grupo JB, né? Depois o Paulo pode contar mais disso. Ele passou a ser do JB depois que foi na Estéreo Vale. Isso, exatamente. Ele só tinha na Estéreo Vale na 89. 89, é verdade. Aí depois o Paulo vai contar essa história. Mas retornando ao Ligações Perigosas, saiu e a gente voltou com o Amnésia, que era um programa de flashback que aí, aquela história que a gente falou, aí já tinha na Rádio Cidade do Rio. E que tinha tudo a ver. Era um programa Amnésia substituindo falta de memória. Exatamente. Na verdade era uma tentativa da rede se alinhar, né? Da rede Cidade. De trabalhar todo mundo. Se alinhar, e esse programa surgiu no Rio e foi para toda a rede. Exatamente. Aí a gente começou a trabalhar. Era o mesmo formato do Amnésia, do Memória. Você, eu não tava. Com os flashbacks, mas com outro nome, com Amnésia. E foi aí que você assumiu a coordenação? Em 92? Foi em 92. 92, exatamente. Com a série do Paulinho. Essa parte eu já nem lembrava mais, né? Paulo falar. Paulo saiu e você assumiu. Esses Ligações Perigosas foi o Tatu, era o Celso que fazia? Teve um período que era o Celso, exatamente. O Celso Meneghetti, exatamente. Aliás, o Celso adorava fazer. Mas, vou te falar uma coisa. É o que a gente estava comentando aqui. Ele adorava tanto quanto o apelido de Tatu. Exatamente, que você acabou de falar. Viu, Aline? Viu, gente? É o Celso Anivap. Foi a Aline que fez, viu? Mas aí, a partir do Amnésia, a gente também chegou num determinado momento que o formato do flashback no horário do almoço já estava uma coisa meio desgastada, exatamente. E aí surgiu, como surgiu o euquesei.com foi uma coisa muito engraçada, porque, como a gente estava comentando aqui até fora do ar, o local de reuniões, né, das reuniões criativas da Estéreo Vale acabou virando na escada de incêndio que tinha no 15º andar. Certo. E na época tava lá inclusive o Celso Meneghetti, a Chile, eu, o João Luiz, o Caco, saudade do Caco, né, que infelizmente foi pro andar de cima já, um cara que a gente sente falta até hoje. E as reuniões eram lá na escada, na janela, porque o Caco não parava de fumar. Entendi. E aí surgiu, bom, pessoal, é o seguinte, o Amnésia não dá mais, a gente tem que fazer alguma coisa, ou a gente troca a programação, a gente precisa... porque estava sendo, quer dizer, havendo necessidade da interatividade. Isso, exatamente. É preciso dizer também que naquela época do Memória, não existia celular. Não tinha. Não existia internet, não existia
Nada. Um dos maiores sucessos promocionais do Memória foi por carta. É verdade. Que a gente recebeu cartas de tudo quanto era lugar, a gente nem imaginava que a rádio tinha alcance em algumas cidades, né? A programação era feita à mão. Exato. Levava-se 4 horas para se fazer uma programação. De 24 horas. 24 horas. Mas sabe que hoje eu só uso o computador, mas a programação da Estéreo Vale eu faço música a música. Não, mas você fazer música a música é uma coisa. Tudo bem, mas não tinha você nada. você tem um auxílio hoje. Tudo, né? Tinha que escrever. O Flávio, que era nosso programador na época, usava umas fichinhas. Cada música era uma fichinha. Que você marcava quando tocou. Exatamente. Aí você postava pra ver se tocou no mesmo horário, mas é isso aí. E aí depois foi como que então, aí nesse dia lá que a gente estava discutindo em relação ao Amnésia, a gente falou, mas vamos fazer o seguinte, não vai dar certo. Qualquer coisa que a gente tentar remendar o Amnésia vai ser um remendo. Vamos radicalizar, vamos colocar alguma coisa nova. E aí é exatamente o que o Paulo comentou. Já começava a ter necessidade de uma interatividade maior com os ouvintes e tudo mais. Aí isso já falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa que a gente bota um tema todo dia no ar e os ouvintes vão ligar para dar opinião a respeito. Responder. E aí a gente começou a discutir. Como é que vai ser o nome do programa, como é que vai ser? Pô, mas todo mundo tem uma ideia. Tem 250 milhões de técnicos de futebol, tem 250 milhões de programadores musicais e por aí vai. Então eu sei, todo mundo sabe de alguma coisa. E aí acabou virando euquesei.com e aí foi embora, um grande sucesso. E parecido com o Memória, foi mais ou menos isso. A gente resolveu isso à tarde e no dia seguinte, meio-dia já estava no ar. E funcionava, né? Funcionava com certeza. Maravilha, então. A gente continua com o especial 35 anos Estéreo Vale. O Aline, tem recado? O pessoal pode participar como? Além de ouvir a rádio, pode participar falando, né? Se você tem alguma coisa pra contar. Também você ganhou. Pela internet, né? Pela internet. Como é que é? facebook.com/Estéreo Vale. Também o nosso Twitter é @Estéreo Vale. Daí tem uma galera relembrando aqui. O pessoal que ouviu Jack Johnson e relembrou a época mais nova da Estéreo Vale, né? Um pouquinho mais recente. Falando sobre o bate-papo depois com o Gilson e comigo, que eu tive a honra de participar também. Depois entrou o Fabrício. Eu fiz com o Fabrício, depois entrou o Gilson, depois o Fabiano. Também lembraram do Eu Que Sei. E aí o Lau, que é uma coisa pra gente deixar depois do break, tá pedindo pro Eloy contar uma história, que eu não sei se é tão antiga ou se não é, do jacaré. Reticência. Que era que era o bom, tem duas possibilidades. Confirma com ele aí se é o jacaré inflável ou se a história do jacaré é aquela de 1980 e alguma coisa. Eu vou confirmar. Se for aquela, o Paulo aqui sabe mais detalhes. Maravilha. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta batendo papo, falando sobre essa história de 35 anos, uma história de sucesso da Estéreo Vale aqui no Vale do Paraíba, a primeira rádio de São José dos Campos, certo? A primeira FM de São José. Com certeza. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta. Estéreo Vale 4 e 5. Queimei a vinheta. Não é da minha época. Oi, Eloy, como é que é ouvir essas vinhetas antigas aí? É muito bom, cara. É legal, muito bom. Né? É muito legal, bom, né, muito bom. Isso é identidade. Legal. Isso é memória, né, cara? Essa já não são da minha gestação, como dizia o cara. Muito bem. A gente continua apresentando o especial 35 anos Estéreo Vale aqui no estúdio. O Paulinho Ramalho, que foi o primeiro coordenador da rádio, o segundo coordenador, o Eloy. E hoje eu continuo aqui seguindo e tentando fazer e manter o sucesso que essa rádio teve durante esses 35 anos, certo? Tá fazendo muito bem. Muito obrigado. Depois a gente acerta. Ó, temos mais uma pessoa na linha, mais um locutor que passou por aqui, mais uma pessoa que vai participar com a gente. As pessoas estão participando, né, Aline? É outro clássico. Outro daqui, clássico. Né? Com certeza. Esse... De quem seria? Ligações perigosas. Perigosas, com certeza. Vai lá, Cris. Então, nós temos quem aqui? Nós temos o Lino. E aí, Lino Pedrosa? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Olha só o que o Everton lembrou aqui agora, cara. Lino! Fala, Lino! Querido, tudo bem? Maravilha. Eloy Moreno, Paulo Ramalho, Cris Correia, é o Lino na área. Ô, Lino, você trabalhou em que época aqui na Estéreo Vale? De que ano a que ano? Eu trabalhei, rapaz, se eu começar a contar... Olha, comecei em 82. 82. E a culpa disso é Paulo Ramalho, viu? Meu padrinho de rádio. Foi ele que colocou você, ele que colocou esse vírus do rádio em você. Mas foi sem querer, nada intencional. Padrinho, a benção, padrinho. Tudo bem? Tudo certinho. Ô, Lino, nós temos aqui uma
nós conseguimos no nosso baú aqui resgatar uma gravação sua, um pedaço, um trecho de você no ar na Estéreo Vale. Opa! É do ano de que ano que é ali, ô Jarrão? 1991, velho. Que coisa linda. Então eu vou colocar pra você e pros ouvintes ouvirem um pouquinho do Lino em 1991. Manda ver. Aguenta coração, manda aí, ô Jarrão. Fazia de volta na pura energia. Está começando Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Yeah! Hot Mix. WMCI 97.9 Saturday Night Hot Mix, turning your radio into the world's hottest nightclub with special music mixes you can't hear anywhere else. KIISFM Los Angeles. Saturday Night Hot Mix, kicking in the jams for hours. San Diego's Q106. We're back into more Hot Mix, heating up right now with Paula Abdul. This is straight up Q106. Now, K-Win's Coors Light Hot Mix on 97.3 KWNZ. Coca-Cola presents Mix Saturday Night. KIISFM Los Angeles. Fans, Molly Coors. Today is Saturday night. Time to kick in the jams. Saturday Night Hot Mix. Let's go. Music. 97. Friday Night Hot Mix. Saturday Night Hot Mix. WANS. Hi, Twin Cities. I'm Shadow Steven Taggart with you on Friday Night Hot Mix on 101.3 KDWB. Nobody plays a better variety of music. Hot Mix. Em conexão com mais de 200 rádios americanas. Boa tarde. O Brasil tá de volta, tudo bem? Aqui ZYD 802, Estéreo Vale, a primeira FM, 103,9 no seu rádio, São José dos Campos. Lino Pedrosa chegando ao vivo com você até 6. A nossa conexão com ABC Radio Networks. É o Super Hot Mix, as melhores do ano aqui pra você. E essa é a primeira parte, hein? Com as melhores do ano. Se prepare. Só musicão. E aí, Lino, tá vivo ainda? Caraca! Nossa, que é isso, meu irmão? Isso é de 91, velho. Você já arrebentando aqui na Estéreo Vale. Muito legal, hein? Era um programa semanal que tinha aos domingos. E era domingo à tarde. Esse programa tinha conexão com mais de 200 rádios americanas. Era mais uma das coisas do Décio, né? Que ele comprava bons programas americanos e a gente detonava. Era uma das coisas que ele investia muito na rádio, né? Fantástico. De plástico em programa, né? O Eloy estava me contando umas histórias de algumas vinhetas que foram feitas em estúdios americanos e tal. Até porque nesta época a qualidade de produção nacional era meio ruim, né? Era complicado. Os grandes estúdios tinham que... As grandes rádios compravam tudo lá de fora mesmo e que a produção americana sempre foi muito legal, né? É verdade. Aquelas vinhetas, inclusive aquela primeira vinheta que a gente tocou, foi a abertura, né? Foi feita na Jam, em 89. Então, isso é muito bom. Ô Lino, e hoje você está... Hoje eu tô na correria, Cris. Hoje eu estou na São Paulo Rio FM, que é uma rádio que vem com uma proposta que você está apresentando aí hoje, esses flashbacks nós estamos tocando lá. Entendeu? É uma rádio adulta, mas não tão adulta assim. Ela vem com essa proposta, como a Estéreo Vale, né? Entendi. E além dela, você está fazendo uma outra rádio também em Taubaté, né? Uma rádio jovem aí, né? Faço também, faço a 99. Que é uma rádio assim, atual. É uma programação atual, né? Ela toca o que a galera tá curtindo hoje, né? Muito bem. Você continua sendo um cara de rádio, né? Não tem jeito, né, Lino? É um cara que não envelhece. Por falta de uma, são duas, né, Lino? Isso é uma coisa, olha só. Eu acho o seguinte, eu não acho isso aqui um trabalho, eu acho isso aqui uma diversão. É o que vocês estavam falando há pouco. A gente ainda ganha pra isso. É bom demais. A gente se diverte e ainda ganha pra isso. É verdade. Entendeu? Ô Lino, queria agradecer sua participação, tá? Okay. Nós estamos falando aqui, tentando pelo menos falar com a maioria dos locutores que passaram por aqui. Tá certo. E agradecer a você por ter participado desse sucesso aí dos 35, ter feito parte desses 35 anos de sucesso da Estéreo Vale. Puxa vida, o prazer é todo meu e quero lembrar todo mundo, né, cara? A gente não pode esquecer de nenhum. Tem o Vini França, tem o Nato Candal também, que fez parte dessa equipe. Tem muitos que você até não conhece, né, Cris? Que você também não tá muito tempo no Vale, né? Aqui eu tô há 12 anos, por isso tem aqui os meus... Então, tem aí grandes nomes que passaram aí. Ainda bem que o Cris parou a frase no meio, né, Paulo? Nos meus predecessores, nos meus grandes amigos. Viu, Lino? Mas a gente já tá com o telefone da galera toda e a gente tá tentando realmente contato com todo mundo. Vamos ver o máximo que a gente consegue resgatar a turminha daquelas, viu, Lino? Com certeza.
beleza, Eloy Moreno, Paulo Ramalho, que estão aí. Olha. E o musical também, viu, Lino? O musical também. A gente vai tocar uma outra música agora que é de 79, arrebentava na Estéreo Vale. E a galera tá ouvindo, tá curtindo, então batendo saudade. Põe aí que eu vou fazer a cabeça dela. Então pode ser, tá rolando já pra você. Meu amigo, você está na Estéreo Vale 103,9, a luz mais forte do seu dial. E a gente confere agora o Dire Straits. Aqui na primeira fiel. Estéreo Vale 4/18, 35 anos de Estéreo Vale. Hoje a gente contando a história aqui, uma lentinha, né, de 1997, Tony Braxton. Boa essa música também, né? Pra não falar que a gente só vai ficar tocando... dá uma segurada. Tal, né? Foi bom pra dar uma refrescada. Dar uma aliviada e dizer que a gente também tem romantismo, né? Com certeza. Aliás, se você pegar nesses 35 anos da Estéreo Vale, a gente tem assim altas músicas, big hits que eram lentas, fazer uma pergunta agora pra vocês dois. Ai. Rolou Zé Augusto na Estéreo Vale? Rolou. Teve essa época, não teve? Zé Augusto, Angélica, Xuxa. A culpa foi da Band. Quem que é Cleiton e Cleidi? Zé de Camargo não. Não. Olha, essa história eu vou dizer pra você o seguinte. Mas sem preconceito. Não, absolutamente sem nenhum popular. Exato. Sim. Né? E aí, uma rádio popular tocava isso. O que a gente fazia, te diria assim. O que acontecia é que a Estéreo Vale, como o Paulo falou, a gente nunca teve nenhum tipo de preconceito. Beleza, vai ter um show do Zezé de Camargo e Luciano. E a gente sabe, é incontestável que os caras são um sucesso. Sim. Isso é inquestionável. Promoção Estéreo Vale. Lógico. Ia ter um show do Chitãozinho e Chororó. Beleza, promoção Estéreo Vale. Mas é assim, até hoje é assim. Pra quê? Você vai deixar pra Não, tocar não tocou. Lógico. Tocou a 10 Então mix. depois a gente vai pegar essa prova. Essa eu quero ver. Zezé 10 mix. Pelo menos até onde eu me lembro, até onde eu faço parte da história, eu não lembro disso não. Mas é uma rádio comercial, né? É uma rádio comercial. Você tem que acompanhar a tendência. Até porque essa segmentação de rádio pop rock, popular e tal, não existia. Não tinha. Então, se era isso sucesso, é uma coisa mais recente. A gente analisava se não ia... E posso falar uma coisa? Estamos voltando a esse tempo, de que não tem mais uma rádio totalmente segmentada. Hoje com as facilidades da internet, YouTube, companhia limitada, a galera ouve de tudo e assiste de tudo. Exatamente. Né? Nós estamos começando a voltar a essa época, porque hoje a rádio ela passou a ser mais que uma companheira. Ela tem que tocar aquilo que você gosta. E hoje você pode pegar o iPod lá do seu filho, você vai ver que ele tem todas as músicas. A molecada hoje é diferente, né? É bem diferente. E todo mundo gosta disso. Todo mundo curte. É bem diferente. Na minha época era assim, ou você gostava dos Beatles ou gostava dos Rolling Stones. A coisa pegava, né? A coisa pegava. Era um jovem como você, amava os Beatles e os Rolling Stones. Pô, foi bom? Gostou ou não? Você também é muito cantar, viu? O Cris Corrêa engana, mas ele também tá lá, viu? Não tô enganando mais ninguém, não. É o seguinte, vamos para mais um rápido intervalo comercial, a gente volta com mais um locutor que fez parte da história aqui pra gente conversar, bater papo, o Beto Gomes. O Beto tá aqui, o Beto participa da história mais recente da Estéreo Vale, né? Há quanto tempo você tá na Estéreo Vale aí? Então, eu descobri agora que são 4 anos já. 4 anos de Estéreo Vale. Cara, juro que pra mim fazia menos tempo. Agora que a gente conversando aqui, que a gente se ligou, que você tava falando, faz 2 anos que eu tô na coordenação e tal. Desde que eu vim pra cá, eu vim em 2002 pra cá, né? Você já estava na coordenação aqui do grupo do grupo 975 na época. Aí a gente estava ligando uma coisa ou outra, que a Nativa acabou de fazer 4 anos. E a Nativa virou Nativa quando nós fomos pra Estéreo Vale, é verdade. Meu, passou a fazer parte do grupo. Mas aí cai naquilo que a gente estava falando aqui, Beto. Na realidade, como a gente tem o prazer de fazer uma coisa que nós gostamos, você nem percebe, cara. Vai embora. É o que o Lino tava falando, né? A gente recebe um dinheiro pra fazer pra nós. A gente só percebe que o tempo passou tanto assim quando a gente começa a bater papo e lembrar das datas. Antigamente a gente conseguia perceber porque tinha aquela vinheta. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Aí lembrava. Eu falo pros caras aqui que a gente começa a perceber que o tempo voa mesmo quando você... a ouvinte vinha pegar prêmio, você pegava no colo, né? E agora a gente quer pegar, ela não deixa mais. Né? Esse é o Beto. É verdade. Esse é o Beto. Hoje as meninas têm aí 20 anos, 19, aí você quer pegar, não pode mais. Viam na rádio criança, né? Agora não pode mais. Diz aí, Aline, o que você queria falar aí? Não, lembrando a galera que o pessoal tá mandando bastante coisa aqui, contando histórias e tal, e pra continuar participando pelo SMS também, que a gente não falou no início, mas é verdade. quem quiser, 72262. tá aí no ônibus ou trabalhando, enfim, não dá tempo de acessar a internet, 72262
99262 com as palavras vale. E mais a sua mensagem. Mais a sua mensagem, pode participar. E já tá lá nossa surpresa já tem as fotográfica. fotos? São fotos muito legais, muito antigas, de várias épocas. Tem cover aqui do Bob Marley com o Eloy, tem bolo de aniversário de 17 anos da rádio, tem as cartas que vocês falaram de programas, tem uma excursão do pessoal indo pro show do Michael Jackson, vários shows internacionais, caravanas, tá bem legal. Então é só acessar facebook.com/estéreo. As caravanas foram porque os shows, né? Assim como a gente não podia ir no show, quer dizer, o show não vinha até a gente levava as pessoas até o show. Mas não chamava caravana porque o meio de transporte era cavalo, era tração animal. Não, é porque eu não sei. Engraçadinho. Não era tão velho assim, não. Caravana porque era tração animal. Não era isso. Entendi. Muito bem, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Agora fala? Fala. Então tá. Vou queimar a vinheta. Dessa vez não, né, Cris? Ainda bem, viu? Vamos esperar até o final. Acabou mesmo. Estéreo Vale 427, a gente continua com o especial 35 anos do Estéreo Vale. Paulinho Ramalho, alguma coisa legal pra contar aí antes da gente chamar a nossa próxima? Me pegou de surpresa agora, hein? Não, mas o que era pra contar? Nada? Não, tem um monte de coisa pra contar. O jacaré. Do jacaré é da época do Eloy, né? Não. É da época. Eu sou apenas coadjuvante, eu sou cúmplice só. Você quer falar agora ou você quer conversar com a ouvinte, com a nossa amiga locutora que está no ar ali? Vamos falar com a locutora. Com ela, deixa ela esperando, não, né? O jacaré, deixa aqui o jacaré. Eu prefiro que a gente traga o Dodô aqui. Bem lembrado. Porque tá bom. Ele tá envolvido diretamente com isso. Eloy, vamos lá. Por favor. A gente estava contando a história agora há pouco de como surgiu a ideia, né? A gente falou, não, a amnésia não dá mais, etc. Vamos colocar um programa novo, vamos colocar o euquesei.com no ar. E aí, a gente chamou esta menina para fazer o programa pra gente, né, Shirley? Ai, pai Eloy, que saudade! Saudade é nossa. Pai Eloy. Eloy Moreno, Paulo Ramalho e Cris Corrêa, Jesus amado. Como você diria? 1, 2, 3, 4, isso é uma quadrilha. Ô Sheila, e você que fez parte de uma boa fase da Estéreo Vale, né? De uma grande fase da Estéreo Vale também, fez o Eu Que Sei junto com o Gilson, enfim, fez sucesso. Como é que foi a sua passagem pela Estéreo Vale? O que você tem a dizer sobre isso? Nossa, foi incrível, porque eu me tornei uma profissional entrando na Estéreo Vale, né? Na verdade, eu era telefonista. Aliás, quero mandar um beijo para todas as meninas que já passaram pelos telefones da Estéreo Vale e também os meninos, né? Pedro Alberto, que virou locutor, e o Luca Nanini também. E eu não tinha qualquer pretensão de ser locutora e isso não era a minha vontade, mas é como vocês falam do bichinho que morde mesmo, é uma coisa muito louca. Eu acabei tendo a oportunidade, né? E como vocês estão falando muito na época antiga, e antigamente não se tinha facilidade de ter uma faculdade, a gente, como mulher, até menina, eu tinha 18 anos, eu não sabia muito bem o que fazer e tive a oportunidade de fazer rádio, fui aprender com grandes pessoas e eu me formei. Se eu tenho uma profissão hoje, se eu posso ser uma pessoa independente, é graças ao trabalho, que a oportunidade que a Estéreo Vale me deu, e depois mais tarde fui trabalhar com o Paulo Ramalho em outra rádio e depois no Grupo Bandeirantes. Então foi a minha formação. Eu não sei o que seria, o que eu faria, o que eu estaria fazendo hoje se não fosse a minha chance na Estéreo Vale e a vinda do Eu Que Sei, que foi fantástica na minha vida. Nossa, foi incrível. Muito bem, então você tem boas lembranças e a Estéreo Vale também tem boas lembranças, né, Eloy? Como é que era a Shirley quando chegou lá? Ela era. Não, a gente tem. O Aline, depois você dá uma procurada. Vou entregar você, Shirley. Tem uma foto que tá. Grilo. Você e o Celso Meneghetti na recepção da antiga Estéreo Vale lá na Demar de Barros. Tem? Então pode colocar. Tem mais aqui, tem outras da Chi também, Chi. Acessa depois pra você ver no Facebook. Grilo. Aline, minha filhote, amada, vou levar a Paty também, que foi a primeira que fez o programa comigo, depois a Aline. E a grande parceria que foi eu e o Gilson, assim, era um reconhecimento de olhares, assim. Então, eu acho que a minha grande. Tinha uma sintonia muito grande, né, Shirley? Oi? Tinha uma sintonia muito grande, né? Aliás, as coisas sempre funcionaram bem. Eu tenho, assim, são 2 momentos a agradecer que foi a minha passada na Estéreo Vale e minha ida para a Copa do Mundo de 2010 aí no Grupo Bandeirantes, já com a Estéreo Vale no Grupo Bandeirantes.
foram as duas coisas mais incríveis da minha vida, assim, foi muito bacana. E isso é legal porque para uma menina, né, nova, tendo que trabalhar com pessoas que já estão na rádio há tanto tempo, surge aquele medão, assim, de fazer, será que eu vou conseguir? Mas foi muito bacana, muito mesmo. Já tem fotos suas aí, né, Aline? Como é que é? Tem foto aqui também. Acessa lá, Entra no Facebook, eu vou marcar você, Chile. Acessa aí, Chile. Ai, Jesus. Ô, Chile, foi um prazer falar com você, viu? Sucesso na sua carreira, você realmente merece, fez bastante sucesso e a sua passagem pela Estéreo Vale com certeza vai ficar lembrada pra sempre aqui. Né, Paulinho? Um beijo pra todo mundo. Paulinho Ramalho, muito obrigado pela oportunidade, por tudo que você me ensinou. Eloy Moreno, você vai ser sempre meu pai, Eloy. Ele não era meu coordenador, ele era o cara que segurava no meu pé, porque senão eu saía correndo fazer bobagem. Então eu tenho muito da minha formação graças ao que o Eloy me fez como coordenador, claro, mas como pai muito, muito forte, principalmente como você lembrou aí do Caco, que era o meu produtor, amigo, pai e tudo mais. Então você foi muito importante nessa época, e Cris Corrêa, que me ensinou pra caramba a nova rádio, né? A nova Estéreo Vale. Então eu só tenho a agradecer a vocês, assim, muito de coração. Amo vocês de todo o coração mesmo, a toda a equipe da Estéreo Vale e os ouvintes. Um enorme beijo. Obrigado, viu? Valeu, Chico. Um obrigado, sucesso pra você, tá bom? Te amo, pai! Beleza, aí foi a Sheila que também teve história aqui. Aline, pra ver as fotos, como é que faz aí, galera? Só acessar facebook.com/Estéreo Vale, tá bem legal, acessa lá. Maravilha, vamos tocar mais uma moda? Vambora. Essa moda é de 91. 91. Tinha um músico brasileiro também nessa banda, não tinha? Parece que era o guitarrista, o baixista. Não lembro, você lembra? Tocava algum instrumento que era, acho que era Bruno alguma coisa, não é? Aí a gente... Bruno Senna? O Dodô chegou também pra contar a história do Jacaré, né? Depois da Dodô. música. É sério? Depois, vou tocar mais depois. Vamos tocar uma musiquinha agora. Manda ver. Estéreo Vale 4h38, mais novinha, né? 99 essa aí, né? All Star. Smash Balls. Boa. Muito boa. Boa. Então, ainda existe uma esperança, né? Não fala assim, não fala assim. A única coisa, é até maldade falar isso, né? Mas assim, antigamente a gente pegava, antigamente é força de expressão, né? Mas até os anos 90 e alguma coisa, você pegava de 100 músicas, a gente tinha pelo menos umas 75 músicas, às vezes até um pouco mais, que eram músicas legais, né? Que você tinha. É lógico que tem todo um contexto, a gente sabe muito de gosto. E além disso, tem, é lógico, a questão da própria audiência. Sim, né? do comercial. Mas, o que é que vende, né? Exatamente, mas a gente tem que admitir que hoje o comércio é muito forte, né? A gente vê umas bandas que se dizem bandas e você coloca ao vivo. É complicado. Já era, tem né? Bastante. Não anda. Não vai. E uma coisa que é interessante também, a Estéreo Vale foi uma rádio sempre de grandes parcerias de eventos, festas, shows. E durante essa época toda aí, né, nesses 35 anos, hoje nós temos parcerias com várias casas, fazemos grandes eventos, mas teve também algumas casas que marcaram a época, né, nessa história da Estéreo Vale. Você poderia ali dar uns nomes aí de algumas aí? As primeiras parcerias que a gente fez foi com a IFEM em Taubaté, porque naquela época Café Concerto. Naquela época a Estéreo Vale pegava no vale inteiro. Não tinha muita rádio. Né? Não tinha pirata? Não tinha pirata, não tinha nada. Então a gente ia para São Paulo, chegava em São Paulo ouvindo a Estéreo Vale, E a primeira casa foi a IFEM, marcou época, um negócio sensacional. Que era numa fazenda ali na estrada Taubaté-Ubatuba, né? Isso, exatamente. Foram muitos anos de parceria. Sim. E inclusive um dos donos é candidato a prefeito novamente em Taubaté. A gente não pode falar aqui. É verdade. E também com a Bug Night. Que era o a Bug Night existia, porque o Celso Tatu, que a gente vai falar daqui a pouco, ele fazia a gente gravar na faculdade vários comerciais dessa Bug Night. E a gente dava risada porque a gente achava que ele que tinha criado, né? Não, absolutamente. No H15 do CTA, Bug Night, é umas coisas de Celso mesmo. A Bug Night era uma festa que era voltada para os universitários de Taubaté também. Entendi. Como é que é o nome da casa do Luiz Mauro lá? Cotton Club. Muito boa. E tinha casas aqui também, eu ouvi falar de várias casas que tinham aqui. A New Wave.
Inclusive eu fui DJ lá 3 anos seguidos. Tinha umas coisas assim, Babilônia, não tinha? Tinha. Barcelona. Um pouco mais recente, é ótimo, né? A Haddock, sim, ali na Bacabal. Agora, aliás, um abraço pro meu amigo Camilo. Eu não vou lembrar o ano agora, mas... Tinha também a Circos. É isso que eu ia falar. A Estéreo Vale, quando completou 10 anos, a festa de aniversário de 10 anos na Estéreo Vale foi na Circos, que era no Shopping Center. Na qual a Estéreo Vale ganhou o disco de ouro de todas as gravações. Exatamente. E o legal, assim, uma casa de todas essas casas, quer dizer, eu não sei há quanto tempo essa parceria existe, mas, por exemplo, a gente tem o Anexo, que tem parceria com a Estéreo Vale até hoje, né? Com certeza. E quanto tempo você lembra disso? O Anexo desde, pra ser bem, a gente estava conversando agora há pouco a respeito do Caco e da Terezinha, que era a nossa gerente administrativa na época que o Anexo inaugurou, e o Caco já conversava com o Luciano, com o Jorge, com o André, antes do Anexo existir de fato. Né? Era só um galpão ali do lado da cantina da fazer Nena. o quê? Uns 18 anos? Desde que o Anexo tá no ar. Desde que o Anexo inaugurou. E continua aí. E a parceria continua legal até hoje. Então, enfim, a Estéreo Vale fez parte de sucesso também de várias casas, né? De gerações. A própria Camuflagem, né? Que era no... Era uma domingueira no Tênis Clube. No Tênis Clube. Tinha uma domingueira no Sesc também. Magiros. Um ouvinte mandou aqui a Aeronite. Aeronite também. No satélite. É verdade. O Dodô também tá bem de memória, hein, Dodô? Essa daí. Essa que o Dodô pinta o cabelo, aí ele vai recondicionando a memória. Ele vai mantendo, né? Depois a gente tem que convocar o Dodô. Santana. Estúdio Hack do Bosco. Bem lembrado. Bons tempos, né? Aline, diz aí, que eu... Histórias dos ouvintes, lembrando aqui. A Michelle disse que lembra da Chile na recepção da rádio, quando entregava os brindes. O Valdinay tá dando parabéns pelo programa de 35 anos. Tem gente falando que esse programa tinha que durar um mês pra comemorar os 35 anos aqui. Boas lembranças. Uma barraca de camping. Arrumando um saco de dormir. Um chuveiro pra gente tomar um banho aqui. Demorou, né? Vambora. O Caio Marinho, aí galera, um dos meus programas favoritos da Estéreo Vale era por essas bandas. Bem lembrado também, com o Beto, já era mais recente, que era apresentado pelo Beto. Mandando aqui parabéns, beijo pra Chile. E o Pegada Forte é um ouvinte também tradicional, ele participava muito pelo chat. E uma música que ele ama, eu nem sei se vocês têm aí, que eu não sei nem se eu vou saber pronunciar. Me lembrei do Paulo Ramalho ensinando a Chile a falar um dos nomes lá, mas é Natália Torn. Ele sempre pede essa música, desde que eu entrei na rádio ele pedia. A gente tem sim, mas não tava ali pra tocar não. Mas vamos ver se vai dar tempo, né? Tem a música que a gente separou aqui é música pra caramba. O Dodô já tá ali, se a gente quiser conversar sobre... Vamos pros comerciais, Dodô? Você espera um pouco? Você tem compromisso? Vamos tocar os comerciais, daqui a pouco a gente volta falando da história do jacaré com o Dodô e a gente continua nessa linha de jacaré, de outros bichos e pássaros. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou queimar. Você me deu o sinal depois, né? Eu tô fora de forma com isso. Toda hora eu queimo essas vinhetas daí. Não, tá bom. Que slogan que vocês estão usando? Então, essa é a pergunta, né? Na verdade, e agora? De bem com a vida desde a primeira FM. Ué, vamos que vamos. Vamos fazer um mix. Lógico, é sempre, né? Tá bom, a gente continua com o especial 35 anos do Estéreo Vale. Nós temos agora 3 coisas pra fazer aqui. O Canário tá na linha. O Canário pode participar. Ô, Canário. Tudo bem aí, Canário? Tudo bem, oi. Tudo certinho? Oi. Tudo certinho. Tá acompanhando aí os 35 anos aqui, tem parte da sua vida aqui, viu, cara? E aliás, o Eloy e o Paulinho... Não tem como não acompanhar, né? Afinal, eu fiz 10 anos de Estéreo Vale, né? De 77 a 87. É verdade. Ele foi bem da época. Exatamente. E nós temos uma outra história aqui também, que parece um clássico. Um clássico. Mais um, né? Mais um. Nós vamos contar uma história agora que parece que você tem algum envolvimento nisso, né, Paulinho? Tem. Quando ele é cúmplice. Na verdade, ouve aí, Canário. Eu tô aqui com o Dodô. Né?
que vai contar uma história primeiro, como é que ele vê, qual é a visão dele do lance. Do acontecimento. Diz aí. Só pra gente resgatar, que tem um ouvinte que queria saber a história do jacaré, né? Então, e a gente tá... Lourenço. E nós estamos aqui com o Dodô, que também faz parte da equipe da Estéreo Vale, e apresenta o Antes da Uma lá junto, né? Que faz o horário da noite. E que nessa época... Isso que eu ia falar, eu desses 35 anos da Estéreo Vale, eu fui concorrente pelo menos 33. Porque antes da Band adquirir a Estéreo Vale, eu trabalhava aqui na Band, com o Delano, com a equipe, e a gente, quando a Clube FM virou Band FM, a gente tinha uma frequência no dial do lado da Estéreo Vale, 103,1. Sim. E com isso ajudou muito a gente a aumentar a audiência aqui, que depois a gente virou 97.3, que originou a 97.5. Só que daí teve um determinado momento dessa época, que eu queria tirar essa dúvida agora com os 3 mentores dessa que ele não sabe até agora. Aqui, que eu não sei até agora. Viu, Canário? Viu, Canário? Que 103,1 a gente mudou para 97.3 e aqui, né? Agora na Band, a gente dizia que a gente estava no meio e na frente do seu dial. Esse era o slogan que a gente usava. E aí surgiu um tal de jacaré e começou uma piada que lugar de jacaré é no meio da lagoa. Isso foi pra gente? O Canário, como surgiu você isso? como um dos mentores dessa história, você podia contar, confirmar ou não. Como é que surgiu esse jacaré aí na vida da Estéreo Vale? Eu já vi de alunos falaram que foram dar palestras por aí e falaram não, que era uma coisa ecológica. Foi uma campanha, nós aproveitamos o lance para fazer uma campanha ecológica. Lembra, Canário? Lembro, claro. Como é que foi, Canário? Conte a sua versão sobre essa história, Canário. Não, a gente queria, né? Tava vendo na época também muito extermínio do jacaré, por causa da pele do jacaré. Isso. E como a gente tá aqui do lado do Pantanal, né? Teve a ideia da gente, podemos fazer um mise-en-scène do jacaré, né? Aproveitar e jogar no ar pra encher o saco da Band. Brincadeira, né? Que vai dar uma cutucada na concorrência. Na sutileza. Entendi. E eles entenderam, Canário, tá vendo? Não era pra entender, né? Era pra ficar na dúvida. Tinha que marcar, tocava uma música, tinha que marcar quantas vezes você jogava o jacaré pra lagoa, né? Saiu a vinhetinha. Show, jacaré. É verdade. A gente aproveitou que era uma frase do Vanderlei. O Kiko? O Kiko. Vanderlei, que tava com a gente aqui. O Canário, queria agradecer a sua presença aqui. Você confirmou a história. Era uma coisa que o Dodô não dormia até hoje, porque ele não sabia se era ou se não era. Agora ele vai poder dormir tranquilo. E olha, a gente tá ligando também para agradecer a participação que você teve nesse sucesso aí dos 35 anos da Estéreo Vale. Sempre arrebentando, sempre com grande repercussão em todo o estado de São Paulo. E deixa eu falar aqui que o Canário é o cara que fazia as montagens, as produções, e naquela época, como que era? Fita, Gillette. Hoje é fácil a parada, não é isso, Não, e era difícil, até porque os discos eram de carvão ainda, né? Até aquela... Cris, deixa o cara falar, pô. Aquela reguinha e o splice pra fazer as produções. Tinha que editar as músicas, fazer uma produção de comercial, que era exemplo no Brasil inteiro, né? Fazíamos também montagens de música e com o tempo a gente foi se tornando referência, né? Tanto que a Jornal do Brasil pegava muitas músicas produzidas pela gente para tocar na rede dela. É verdade. Muito bom. Maravilha, Canário. Obrigado, viu, cara? Sucesso pra você e saiba que você tem uma participação muito importante nesses 35 anos de sucesso da Estéreo Vale. Outra festa que a gente fazia muito, eu, Paulinho e toda a galera da Estéreo Vale, era a Dança dos Vampiros junto com o Lismauro. Verdade. Na IFE Café Concerto. Mais uma festa. Verdade. IFE Café Concerto. Maravilha, então. Canário. A música da época que a gente tocava era Soul Sonic Force Planet Rock. Maravilha. Tá vendo? A gente falou que era mais um clássico, não tem jeito, né? Ô, Canário, obrigado pela participação, viu, cara? Um grande sucesso pra você aí, abraços, felicidades. Valeu, Canário. Um abraço. Eu só gostaria de registrar uma coisa, o Canário foi meu primeiro amigo em São José.
Olha só. É verdade. Que coisa. Longas histórias, viu? Isso daí deve ter rendido várias cervejadas. Né? Caralho, um abraço, velho. Até mais. Falou, velho. O que a gente vai agora, Cris? Um abraço pra todos aí. Um abraço pra Valeu. você. Vamos até o ano de 88, mais uma música que com certeza... A gente tá falando clássicos, Tocou mais um bastante aqui. clássico. Vamos lá. Estéreo Vale 4h58 agora. A gente continua com o especial 35 anos Estéreo Vale. Os ouvintes devem estar ficando bravos com a gente, que a gente tá cortando as músicas, mas é que tem tanta música pra tocar. Tem tanta música pra tocar, tem tanta história pra né, e mais um monte de gente pra gente conversar. Então que tá aí é difícil. complicado, viu? Continua nos bastidores. É verdade. Podia ser na internet. Enquanto rola a música, você continua ouvindo as histórias na internet. Bom, a gente tá com o Cleiton aqui também, que faz parte dessa história mais recente da Estéreo Vale, né, Cleiton? É isso aí, Cris. É isso aí. Tô fazendo também o horário aí das 8 da manhã, às 11 da manhã. Muito bem. Com a galera aí da rádio. E, pô... Você já tá aqui há o quê? 3 anos, 4 cara. anos? Como? Você tá na Estéreo Vale há 4 anos? Bom, colocando desde... No Grupo Bandeirantes, ao total, tem 8 anos. Tá, a Estéreo Vale tá aqui há 4 anos. 4 anos a Estéreo Vale. Faz parte dessa história mais recente. E tá fazendo horário da manhã, né? Horário da manhã, das 8 às 11. Tem uma história muito bacana também, que foi quando a gente fez aquela migração de uma rádio pra Estéreo Vale. Da 975 pra Estéreo Vale. 975 pra Estéreo Quando Vale. logo que a Bandeirantes assumiu o controle da Estéreo Vale. Há 4 anos. Quando eu recebi, assim, quando eu conheci o Eloy, eu falei, pô, esse é o cara que eu ouvia, tal, né? E cheguei lá com um negócio todo, né, fervendo, né? Pô, como é que eu vou colocar música nesse negócio agora? Como é que, né? Não, aquilo foi um negócio muito louco. A gente conseguiu fazer uma transição, Paulo, não sei se você acompanhou na época, da 975 para Estéreo Vale, que foi uma coisa interessante, né? Nós colocávamos, por exemplo, a gente tocava, as músicas que a gente tocava na 975 e também tocava na Estéreo Vale, aí de um dia pro outro a gente começou a fazer assim, ó, esta música, a partir de tal dia você começa a ouvir na Estéreo Vale. Exato. Entendeu? Na 975. Na 975. E aí, cara, teve um lance daí a 975 ia virar nativa, né? E no meio da programação da 975 a gente entrava com o Bruno e Marrone, a partir do dia tal você vai ouvir isso aqui. Então a gente colocava, né, os ouvintes, o próprio locutor falava, a partir de tal dia você tava me ouvindo na Estéreo Vale. Então foi uma coisa muito... E a própria transição, né? No período assim da transição, né, que a equipe da 975 passou a trabalhar na Estéreo Vale, a gente tinha... Era uma situação, por exemplo, eu não lembro quais os horários eu também não lembro de mas, por exemplo, né, o Cleiton hoje faz horário da manhã. Isso. Fazia de manhã aqui e na 975 e ia fazer à noite na Estéreo Vale. E chamava pra ouvir. E vice-versa, exatamente. Então, pessoal, é o seguinte, eu tô saindo agora da 975, mas daqui a pouco eu tô lá na Estéreo Vale. Foi uma coisa muito louca, assim. Nossa, a gente, que inox vocês deram. E a gente conseguiu virar de uma maneira muito legal. Foi até um case interessante pra própria rede Bandeirantes. Foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu fazer uma união muito boa, né? Agora, contando pelo lado dos bastidores, né? Que essa parte os ouvintes não sabem, não acompanham, né? Hoje até existem câmeras no estúdio, etc e tal, mas você imagina a seguinte situação, os locutores que estavam acostumados a trabalhar num determinado sistema na 975, o sistema, que quando eu falo sistema, é do próprio computador, hoje é tudo baseado em digital, tudo, né? A plástica, a mesa da rádio, a própria, né, a frequência, o nome e tudo mais. Telefone. De repente, assim, em questão de 2 dias, olha, a partir de depois de amanhã vocês começam a trabalhar na Estéreo Vale. E o pessoal vambora, que vamos. Nós íamos trazendo um processo, né? Exato. Pra chegar no que já aconteceu, que foi realmente um grande sucesso a mudança, tanto da vinda da Nativa pra cá, como pra Estéreo Vale, né? E na época optou-se por ficar com a Estéreo Vale pela tradição dela, né? Uma rádio que tinha da própria história, 30 anos, e na época, né, 31 anos, quer dizer, era uma rádio com tradição, não dava pra deixar. E foi uma grande aquisição do Grupo Bandeirantes, com certeza, e espero que a gente continue repetindo esse sucesso que a gente vem fazendo aí. Mais capítulos para serem escritos ainda. E o Cleiton faz parte dessa nova parte da história aí. Desse time novo, né? Mas é só novo na história, porque também já tem uma... também ganha bem, né, seu Cleiton? já tem idade. Vamos fazer... Só de Grupo Bandeirantes 8 anos, então, já tá quase lá. Você imagina. Maravilha. O Cleiton, valeu. Valeu. Parabéns aí. Parabéns para a Estéreo Vale por esses 35 anos. Valeu, Eloy, Paulinho. Valeu aí por esse trabalho todo. E pelo Cris Correia também por fazer um trabalho muito bacana agora, né? Nessa nova etapa. Não tem aumento. Não tem aumento. O Jarrão já tá aqui do meu lado também. Isso. Vamos lá cobrar um aumento pro Cris depois. Tá bom. Valeu, gente. Vamos fazer um rápido intervalo comercial de novo e a gente volta com mais músicas e histórias aqui.
primeira FM de bem com a vida. Agora a gente acertou. Agora foi, deu até um... Maravilha essa vinheta, não? Não, isso daí é... Maravilha, hein? Bom, a gente continua apresentando o especial 35 anos Estéreo Vale, 35 anos de sucesso, né? Ô, Paulinho, você vai fazer vai chamar e conversar com o nosso próximo convidado. Eu vou voltar no tempo, né, porque a Estéreo Vale foi inaugurada em 77. Sim. E até 1980 ela não sabia falar. Verdade, não tinha locução. Não tinha. Ao vivo não tinha. E aí, em 1980, quando foi inaugurada a Rádio Cidade em São Paulo, sim, a gente, como eu falei pra você, tinha aquela dificuldade de criar aqueles problemas, de criar locutores, não existiam. Aqui no Vale, locutores... celular seria o seu, Paulinho? Eu acho que será? Acho não que sei. Pode ser. Esse negócio de ligações perigosas. Mas eu queria dizer... A gente não tinha material humano aqui no Vale. Sim. Né? Então, lógico, né? Vamos pegar os caras que estão lá em São Paulo. Exato. Já que estava na rede. E um deles é um cara que realmente a gente admira muito. É uma voz conhecidíssima no Brasil inteiro. Ele que faz o comercial das Casas Bahia. É o Bob Floriano. Tudo bem, Bob? Como é que são, rapazes? Tudo bem, Bob? Quanto tempo, né? Como vai? Saudade de você, Bob. Aqui tá... Mas tá dormindo no estúdio ainda ou não? Não, porque agora a gente não tem nenhum folgador que chega atrasado, então eu não tenho que fazer 8 horas de locução, aí tá tranquilo, cara. Prazer enorme falar com vocês. Estéreo Vale, que delícia trabalhar aí. Foram poucos dias, mas consegui aprender muito trabalhando em São José dos Campos, na Estéreo Vale, com essa turma toda, viu? Como é que foi o que você lembra, assim, de importante daquela época, Bob? O que era legal era a programação que a Estéreo Vale tocava na época. Hoje também é muito bacana, mas na época era muito bacana, porque tocavam os flashbacks, década de 70, que eram muito marcantes, né? 60 e 70, Beatles, por exemplo, Rolling Stones, estava tudo naquela escala enorme, colocada do lado esquerdo, e a gente ia escolhendo as músicas e tocando, conforme estava na programação, né? Alguma lembrança interessante, alguma coisa que aconteceu, assim, que você achou que ficou marcado na sua memória? O que era engraçado é o seguinte, que a gente trabalhava na Rádio Cidade, né? A gente fazia o horário na Rádio Cidade e às vezes ia para São José dos Campos fazer folga ou alguma emergência, alguma necessidade que a Estéreo Vale precisava. E as pessoas ouviam, você não é aquele cara de São Paulo? As pessoas não entendiam como é que podia estar em São Paulo e estar no Vale ao mesmo tempo. Mesma coisa que acontecia com o Eloy, quando ele ia para São Paulo e alguém ia para o Vale e ouvia ele lá. Achava que ele quer ter um cara com o mesmo nome que você. E com a mesma voz, né? Muito parecido, o Eloy fazia a mesma... copiando. O Eloy fazia a mesma coisa, né? Ele fazia o horário aqui e ia para São Paulo. Era o contrário, né? Que o Bob era o titular em São Paulo, na Rádio Cidade, e às vezes fazia pra gente as folgas aqui. Eu era o contrário, eu era titular aqui em São José e ia fazer as folgas na Rádio Cidade em São Paulo, né? É verdade. Exato. E assim, você hoje está fazendo o quê, Bob? Bom, em rádio, eu faço voz padrão de 2 rádios, Atividade FM de Brasília e a Sucesso FM de João Pessoa. Faço voz padrão deles. Sou locutor de chamada da EA Entertainment Television e também, já há 12 anos, fazendo as locuções para Casas Bahia. Até hoje, já gravei 80 mil comerciais. Daqui a pouco você tá no Guinness, hein, Bob? Ô, louco! 80 mil. A gente não consegue comprovar tudo, né? Eu tenho aqui os jobs marcados, mas não consegue comprovar, é meio difícil. E você ainda tem aquela paixão por aqueles carros antigos, aqueles Fusca, aquelas coisas? Continuo com meu Fusca 68 vermelho. Olha só. Uma Brasília 75. Olha aí. Uma Kombi 65. Olha, Kombi, caramba, Bob. Que maravilha. Ô Paulo, você por acaso, que ano você nasceu, 65? Não, muito antes. Muito antes. Ô Bob, minha Kombi tá melhor que você. Eu imagino. Ô Bob, queria dizer, o Cris tá falando, queria dizer que apesar de não ter trabalhado com você, sempre tive você como uma referência de locutor, viu? Na época de São Paulo, eu sempre, é um dos nomes que marcaram em rádio, né? Quando você fala de rádio em São Paulo, a gente tem que lembrar de você. Eu lembro de você na Rádio Cidade, a gente chegou a ser concorrente uma época, em 90, por aí, a gente até chegou a conversar uma vez,
Não sei se você vai se lembrar de uma reunião que você teve na Record, que era lá na Miruna ainda, quando logo que o Questa comprou a rádio, a gente acabou conversando uma vez. Tinha umas ideias de fazer uma rádio parecida, que era o Celso, e a gente nunca trabalhou, mas eu sempre tive você como um grande locutor e tenho muito prazer de estar trabalhando numa rádio hoje, que já tem você fazendo parte da equipe, viu? E saiba que você tem uma grande participação aí. Imensamente pela lembrança e gostaria só de reiterar uma coisa. Eu faço palestras sobre comunicação e um dos temas que eu começo a colocar, que quem fala melhor vende mais, eu falo da comunicação em rádio, televisão, publicidade. Eu coloco como referência a Rádio Cidade, que ela modificou completamente o que tinha de comunicação, de locutor, de comunicador no ar, no FM, no Brasil. Começou no Rio de Janeiro em 77, em 80 em São Paulo, e a Estéreo Vale é outra referência, tanto quanto a Rádio Cidade, pelos comunicadores, pela programação, pela promoção e pelo astral que a Estéreo Vale em todos esses anos tem colocado para o Vale do Paraíba. Muito obrigado. Queria agradecer a sua participação aqui e dizer que a gente fica feliz em ter você como parte dessa história dos 35 anos da Estéreo Vale. Sucesso mais ainda para você, que esses 80 mil comerciais se transformem em 800 mil comerciais. Muito obrigado, um abraço a todos e principalmente aos ouvintes da Estéreo Vale. Muito bem. Valeu, abração, cara. Valeu. A gente continua por aqui, agora mais uma música, né, que fez parte. Essa daí não tem como, se a gente falar da história da Estéreo Vale, aliás, não só da Estéreo Vale, né, mas principalmente da Estéreo Vale, não tem como a gente não tocar esse grupo na programação. É verdade. Né? Não tem jeito. Legião Urbana nos 35 anos da Estéreo Vale. Eu só não falava Tias Fofinhas, aqui também era assim? Tias Fofinhas, não? Tias Fofinhas, não. Muito bem, a gente continua com o especial 35 anos Estéreo Vale. A galera tá participando aí, Aline, coisas legais pra você destacar? Tem bastante. Só quem tá falando bem, tá? Só quem tá falando, o pessoal que tá falando mal a gente abafa. Não me lembro de ouvir outra rádio, ouço a Estéreo Vale desde os tempos de Hit Parade, Naftalina, entre outros tantos. E não dá pra deixar de lembrar os nomes, tipo, ai gente, daí eu não vou saber falar. Ahá, eu sei falar. Engenheiros da Havaí, Gabriel Pensador. A Jaque, que a gente falou dela aqui, que ela tem uma história da Estéreo Vale, né? Com certeza, ela fez várias Jaqueline fotos. De Taubaté. Muitas coisas. É a Jaque Machado. Um beijo pra ela, também mandou umas coisas legais. Tem o Diego Molina, Cris Correia, aqui é o Diego, filho do Norival. Está acompanhando o programa, está parabenizando o sucesso, mandou um grande abraço a todos. Um abraço pra ele e pro Norival também. Legal. E pro Nicolini, né? Que é o chefe da TV Band, tá ouvindo a gente lá em Taubaté. Grande Nicolini, grande abraço. Ele disse que tá legal. Ele falou que só que ele não lembra muito das músicas. Tá. É outro que engana, né? Tá bom, Nicolini. A gente sabe muito bem quanto você conhece de música, viu? Legal. Fala. O Renan, vou vender meu peixe agora também, porque eu tô super feliz e honrada de participar do programa hoje. E aí o Renan tá falando que o mais bacana da Estéreo Vale é a mistura entre o rock, sertanejo e o pagode. Afinal, o Domingão é o pagode que pega e todo mundo curte. É um sucesso da Estéreo Vale também. É verdade, o pagode primeiro aqui é apresentado pela Aline. Tô bem, dona Lininha. Em futuro aí teremos novidades, mas por enquanto são só novidades. E por falar nisso, eu disse que esse programa começa a comemoração de 35 anos, porque nós vamos sortear uma moto personalizada. A gente só não começou com a promoção ainda, porque a moto realmente é personalizada. Quem ganhar essa moto vai ganhar uma moto exclusiva, a cor é exclusiva, tem o nome 35 anos, um selo de 35 anos da Estéreo Vale. A gente deve começar com essa campanha já na semana que vem, e aí vai estar concorrendo a essa moto 35 anos de Estéreo Vale, certo? Perfeito. Beleza. Muito bem, vamos tocar o comercial e aí daqui a pouco a gente volta, beleza? Vamos lá então. Estéreo Vale. 039. A primeira FM. De bem com a vida. Agora a gente acertou direitinho. Também 300 horas. Ó, coisa boa, viu? Aí a gente lembra do arquivo, né, Paulo Ramalho? É verdade. Arquivo 1039. E se vocês lembram de arquivo, você lembra de quem? Davi Roque, só pode ser, né? Grande Davi, tudo bem? Opa, tudo bem? E aí, como é que você tá? Estamos te ouvindo bem sim, Davi. Tudo certinho? Que bom, prazer falar com vocês.
É uma grande emoção. Um abraço, como é que vai, seu Davi Roque? Olha, eu estava bem até agora. Muito legal falando com o Paulo Ramalho. O Davi tem uma longa história junto com a Estéreo Vale também, porque o Arquivo 1039, que é um programa de flashbacks que a gente tinha à noite, né, Davi? Começava às 10 da noite, é isso mesmo? Refresque minha memória, Davi. Começava às 10 e até às 2 da manhã. E era um programa só com flashbacks, né? Romântico. Somente flashbacks. E eu lembro, inclusive, Davi, que teve um período do Arquivo 1039 que a gente tinha participação ao vivo dos ouvintes e você, na realidade, era quase um conselheiro, né? Porque você trocava altas ideias com os ouvintes. Não sei se você vai lembrar disso. Não era bem isso, né? É o tom que a gente fazia, a apresentação, né? Era mais intimista. Porque afinal era um programa que entrava no ar às 22 horas, e era aquele horário, bom, antigamente, né? Aquele horário que as pessoas estavam se recolhendo, estavam querendo, assim, baixar o facho, ficar no aconchego do lado, né? Então a gente tocava a música, mesmo aqueles que estavam no trânsito, voltando para casa, viajando, então era uma companhia, né, que a gente fazia. E aí já era um estilo de música mais tranquilo, né, Davi? Isso. As pessoas bastante alegria, né? As pessoas se preparavam já pra dormir, né? E aí já ouvia, era uma música mais tranquila. Era um final de noite, é isso? Isso. E o Davi com esse vozeirão. No dia seguinte, né? A intenção era fazer você terminar bem o seu dia, para que o seu dia seguinte fosse melhor ainda. Com certeza. Davi, quanto tempo você apresentou aqui no 1039? Você lembra disso? Não vai ser muito difícil essa hora não, que eu não lembro. Mas faz tempo pra caramba. Ele não lembra nem de quando a quando ele ficou na Estéreo Vale, lembra não? Como é que é? Quando você entrou na Estéreo Vale e quando você saiu, quanto tempo você ficou lá? Foi dia 1º de agosto de 1988. Bom, hoje então, 1º de agosto. Tá aí, ó. Aê! Tudo a ver. Davi, e atualmente onde é que você tá? Depois que você saiu da Estéreo Vale, a gente acompanha sempre, né, a sua carreira, mas conta um pouco pra gente. Você foi ser voz padrão da Globo no Rio, você também trabalhou na Jovem Pan AM São Paulo. Conta um pouco pra gente o que você tá fazendo agora. Resumindo, mais ou menos, mais ou menos isso, né? Eu saí da Estéreo Vale. Eu fiquei pouco tempo na Estéreo Vale, na verdade, né? Mas foi cerca de 2, 3 anos, mas foram 3 anos muito importantes da minha vida. A Estéreo Vale sempre foi um grande aprendizado. Eu sempre classifico isso. Isso eu não estou falando porque estou no ar aqui, não sei se vocês viram a voz, não. Eu estou dizendo isso porque a Estéreo Vale foi um marco importante na minha vida, profissionalmente, e tanto profissional quanto pessoalmente. Foi uma coisa muito bacana que aconteceu comigo. Eu sempre trago isso comigo no coração. Bom, foi pouco mais de 3 anos, né? Mas a gente procurou levar isso aí com muita intensidade, né? Bacana, Davi. Atualmente você está em São Paulo, né? Atualmente estou em São Paulo. Perfeito. Então, quando eu saí da Estéreo Vale, eu ainda continuei um pouquinho no Vale. No começo dos anos 90, eu fui ao Rio. Eu já trabalhava na Globo, o Vale do Paraíba, que hoje é a TV Vanguarda. De lá eu fui transferido, né? Eu fui promovido para fazer locução no Rio de Janeiro, fiquei lá 4 anos, e apareceu uma oportunidade, voltei para São Paulo, estou aqui em São Paulo desde 98, continuo na TV Globo, fazendo chamadas, fazendo locuções de cabine, nesse interim ainda trabalhei por algumas áreas aqui em São Paulo, e mais ou menos isso, esse é mais ou menos o resumo da minha vida profissional. Ainda bem que tem Estéreo Vale no meio da sua vida também, Davi. Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu precisava contar isso, que aconteceu faz mais ou menos uns 15 anos. Eu estava no Rio ainda, aí numa conversa com pessoal de rádio, locutores, sonoplastas, uma reunião entre amigos, e a gente começou a conversar sobre o rádio, porque radialista quando se junta só fala de rádio. Não tem jeito, né? Então, puxa, a minha grande frustração, eu falei assim, puxa, uma grande vontade que eu tive na minha vida, eu não consegui realizar, era trabalhar na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, que é uma referência do rádio Brasil inteiro. Verdade. Aí, papo vem, papo vai, aí, um rapaz lá me perguntou, e você, Davi, trabalhou onde? Eu trabalhei no Vale do Paraíba, ali, nas rádios ali. Comecei na Globo lá em São José. Você trabalhou em São José? Sim, trabalhei, sim. E você conhece o Estéreo Vale? Eu trabalhei no Estéreo Vale. Cara,
puxa vida, o maior sonho da minha vida era ter trabalhado na Estéreo Vale. Eu olhei pra ele e falei, você tá tirando sal da minha cara. Carioca, não é mesmo? Tá brincando comigo. Falando sério mesmo? Sério, Davi, a Estéreo Vale pra mim é uma rádio muito importante. Como eu moro no Rio, como eu moro no Rio, eu tenho parentes, amigos ali no Vale do Paraíba, a gente ficava ouvindo aquela rádio, aquele envolvimento, a plástica da rádio, a programação, o estilo, isso mexeu muito comigo. Era uma rádio que eu sempre tive vontade de trabalhar e conhecer. Eu falei, poxa, quando ele falou isso, eu fiquei emocionado, não sabia o que eu ia pro rapaz. E era um profissional do rádio do Rio de Janeiro, que já tinha trabalhado, inclusive, na própria Mundial. Eu falei, puxa vida, que coisa linda. Esse é um fato histórico, um fato que eu guardo comigo no coração, porque, como eu disse, a Estéreo Vale foi uma coisa muito importante para mim, foi muito importante, não apenas a rádio, né, mas os profissionais que dividiam esse momento feliz da minha vida, né? Bacana, tantos amigos e, na verdade, a Estéreo Vale sempre foi uma família, né? Isso é verdade. Isso aí. Tem uma amizade muito grande com todos os profissionais, né? O João Luiz, o Pedro Sani, o Eloy, o Lino, o Vaguinho, o Márcio Gomes, que ele era discotecário da rádio, depois começou a fazer comunicação, um negócio muito bacana. Hoje, o professor Celso. Exatamente. Eu encontrei o Ricardo Vasconcelos aqui na rua, aqui na Avenida Paulista. Ricardo Vasconcelos. Com o João Luiz. Maravilha, Davi, muito obrigado mesmo por você ter participado com a gente aqui, cara. É um prazer falar com você depois de algum tempo que a gente não se falava, né? Então esses 35 anos da Estéreo Vale também estão servindo pra gente reviver e bater papo com grandes amigos como você, como o Bob, que já conversou com a gente, com a galera que fazia tempo que a gente não conversava, né, Paulinho? Verdade. Sem dúvida. O Paulinho é uma figura que marcou muito, né, na história do rádio. O Paulinho é um cara muito respeitado no meio, muito respeitado, que é um cara competente, é um profissional de primeira linha, um homem criativo. A criatividade é a matéria-prima do rádio. E o Paulo sempre soube comandar, soube administrar muito bem a rádio, ser companheiro, amigo, ser chefe, ser patrão, o telefone tocava, dando bronca. Esporrofone, lembra do esporrofone, Davi? Era profissional, não era pessoal, não. Davi, obrigado, viu, pela sua participação, sucesso pra você e saiba que a gente fica muito feliz de ter você aí nos 35 anos da Estéreo Vale, ter feito parte desse sucesso. É muito bom pra rádio isso e ser o profissional que você é hoje só deixa claro que só passaram por aqui grandes profissionais. Obrigado pela sua participação. Valeu, Davi. Sucesso, Davi. Um grande abraço. Um abraço pro Flávio Ascar, um companheiro também. Grande Flávio. O Flávio já conversou com a gente também aqui hoje, Davi. Valeu, Davi. Um abração pra você, cara. Um beijo pra todos. Um abraço. A gente continua agora com músicas, né? Exato. Já que a gente falou do arquivo, vamos falar do Michael Jackson. Então pronto, aí, vamos colocar um Beat It. A primeira FM. De bem com a vida. Tá ficando bom agora, hein, Cris? Mas tem alguma coisa pro Paulinho falar. É verdade, né? Eu fico só ensaiando aqui, fazendo. O maestro. Muito bem. Temos mais. Agora nós temos dois. Porque o negócio tá ficando difícil, né, Cris? Tem muita gente pra falar. Nós estamos com dois locutores que passaram por aqui. E 2 minutos só pra falar. Muito bem, na linha a gente tem a Claudinha. Fala, Claudinha! Fala, gente, beleza? Que saudade! Idem, Claudinha! E na outra linha nós temos o Pedro Sani. E aí, Pedrão? Fala, Sani! Tudo bem, rapaziada? Prazer estar aqui na Estéreo Vale 103,9. Beleza! Sabe que a gente teria que fazer esse programa de 35 anos e tem que ter a participação de vocês que fazem parte dessa história, né, Eloy? O Eloy e o Paulinho Ramalho podem até dizer melhor da história da participação dos dois. Claudinha lembra do Sucesso em FM, né, Claudinha? Sucesso em FM, trocando horário com o Lino Pedrosa para fazer os aniversariantes da Estéreo Vale. Aê. Muito legal.
Quanto tempo você ficou com a gente, Claudinha? Confesso que eu não Foram lembro. 2 anos, viu, Eloy? Que coisa boa. 2 anos. Comecei fazendo o arquivo 039. É verdade, fazia noite, eu né? Comecei fazendo o arquivo, quem me passou a mesa foi o Ricardo Vasconcelos. E depois eu já fui pro Sucesso em FM, apresentando aí as mais pedidas pela galera. Legal que cada locutor que passa aqui e fala com a gente traz o nome de uma outra pessoa. Exatamente. Que também foi importante pra história da Estéreo Vale. Sem né? dúvida. E o Pedrão, o que você tem pra contar de bom da Estéreo Vale, da sua passagem, Pedro? Pois bem, a Claudinha, quem foi buscar, quem foi atrás da Claudinha para trazê-la para a rádio, fui eu, o Lino Pedrosa, entrei em contato com ela. Ficamos aí uns 20 dias tentando trazê-la e conseguimos. E vim para a Estéreo Vale através do Lino Pedrosa, que a gente trabalhava numa rádio de São Paulo. Aí acabou a rádio, o Lino Pedrosa, vou levar você para São José dos Campos, Pedro Santos. Acabou a rádio. Você destruiu a rádio, Pedro. Acabou com a rádio. Você acabou com a rádio, Pedro Célio. Aí você veio parar em São José. É isso? Para São José. Tá certo. Exatamente. E o que você lembra de interessante aí? Você, uma história legal, um fato, um acontecimento aí? Fiquei de 86 a 96, uma época aí áurea do rádio brasileiro, né? Dos FM e tal. Vim através do Paulo Ramalho, passamos aí a década finalzinha da década de 80, começou a década de 90. E foram anos, sabe, anos maravilhosos da minha vida. E muita coisa bacana aconteceu nesse tempo todo aí para dar sequência com essa turma nova. Ô, Sani, eu lembro de você apresentando Classe Especial. Lembra do Classe Especial? Classe Especial. Bons tempos, hein? A época do Classe Especial foi anterior ao Dancing Floor. Dancing Floor? Eu ouvi uma história. Deixa ele falar. Fala aí, Sani. Conta a história do Dancing Floor, você lembra? Dancing Floor é uma florzinha que dançava, que eu ganhei de um ouvinte aí, o Paulo Ramalho adorava, ele dançava toda hora. Ô Claudinha, aí você, história legal que você tem alguma coisa que marcou a sua passagem aqui? Nossa, menino, tem uma passagem assim que olha que vai ficar marcada assim na minha vida, além de ter trabalhado com essa equipe número 1, né, aqui do Vale. O Eloy com certeza ele vai lembrar disso, que foi a Batalha dos Artistas da Barcelona. Bem lembrado. Eu com Timbalada, dá licença. É verdade. Olha, não sei, foram milhares de cartas as pessoas escrevendo para concorrer ao Mini System. Foi muito bacana, porque a gente reuniu um povo assim, que não estava esperando, né? Porque, poxa, Batalha dos Artistas em São José dos Campos, cada locutor tinha que abraçar o seu artista. Eu abracei Timbalada, fiz uma campanha monumental e graças a Deus, olha, a única mulher na rádio naquela época, né, fazendo a locução, e eu consegui ganhar, eu nem sei quantas mil cartas tinham ali, mas o Timbalada eu abracei e olha, foi um fato para mim, particularmente, que me marcou aí na Estéreo Vale, viu? Legal. Queria dizer pra vocês dois o seguinte, ó, no site, né, Aline? No Facebook, No Facebook tem várias fotos com vocês. A Claudinha já até comentou. Você viu, Pedro Sani, foto lá ou não? Aliás, foi nesse dia da Batalha dos Artistas. É verdade. A Choca tá lá. Ela até comentou, ela falou, que batom é esse, filho? O tempo passa, querida, mas a gente tá bem. Maravilha. Queria agradecer a participação de vocês dois aqui no programa hoje, esse programa que histórico, pelo menos a gente tá adorando fazer, né? Com certeza. Batendo papo com amigos aí, com as pessoas que passaram por aqui e participaram efetivamente dos 35 anos de sucesso da Estéreo Vale, viu? Obrigado a vocês dois pela participação. Valeu, Claudinha. Valeu, Sani. Paulinho, pro Eloy, pro Cris, pra todos aí. Um beijo. Um beijo pra todos. Valeu, Pedrão. Valeu, Claudinha. Obrigado, viu? A gente continua, ainda dá tempo de tocar mais músicas aqui, né, cara? Mais uma? Vamos matar saudade? Vai dar tempo ainda, dá tempo. 86, então? 86 na área, pra você curtir aí, ó. Pet Shop Boys, aqui na Estéreo Vale, West End Girls. Estéreo Vale 5h54, de Bem com a Vida, tivemos aí o Pet Shop Boys. Certo? Aliás, eu tava vendo outro dia um show do Pet Shop Boys, os menininhos tão bem ainda, viu, cara? Estão inteirinhos ainda. Você pensa que, né? Só estão mandando bem. Pet Shop Boys tocou bastante também, né? Pra caramba, com certeza. Aliás, não só West End Girls, né? Subúrbia. Nossa, muitas. É verdade, eu lembro de algumas coisas que passaram. Noel, por exemplo, lembra? Com certeza. Like a Child, Silent Morning. Várias coisas. Depois tivemos outras, tentando lembrar aqui, o Ace of Base.
All That You Want. All That You Want, enfim, muita coisa. Não, coisa legal. Se a gente for começar, você vê que por enquanto a gente estava puxando a turma que já trabalhou com a gente, os programas, as histórias. Se você for viu? falar de música. Aí, meu amigo, esquece. Muito a gente bem. vai ficar meses. No mínimo. Tem Muito muita bem. coisa bacana. A ideia foi, acho que a gente conseguimos atingir os nossos objetivos aqui, que foi, infelizmente não conseguimos conversar com todos os locutores. Não teve jeito. Alguns nós tentamos e não conseguimos, até por A gente dificuldade. até lembrou aqui do Araújo Rabelo, do Edmir Rabelo, que foram do primeiro time, o Vini França, o Celso Meneghetti, né? É verdade. O Carlos Alberto Kaká. O Kaká. E o primeiro locutor da Estéreo Vale, eu estava lembrando com o Paulo Ramalho aqui, foi o Wilson Miranda, que foi o primeiro locutor da Estéreo Vale, ele gravava todos os comerciais, quando a rádio entrou no ar em 77. Era voz padrão, era tudo. Não sei se a gente falou do Kiko também, mas o Kiko o Vanderlei, na época trabalhou com que também acabou trabalhando comigo em outras... no Candal? Nato Candal. Enfim, vários, todos. Infelizmente, e muita gente que certamente a gente esqueceu alguém. Isso aí não tem jeito, a gente só vai lembrar quando a gente termina, fechou o microfone, nossa, a gente lembrou daqui. Lembrei de uma pessoa que veio com a Estéreo Vale pro Grupo Bandeirantes, que entregava prêmios, a Silvana. Com certeza, Silvana Maxi. O Feitosa, o Reinaldo Feitosa, que trabalhou na OPEC. A gente tava mexendo nas fotos, achamos várias fotos engraçadas da galera. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar. Um agradecimento ao Everton. Com certeza. É um cara tá aqui emocionado, passando mal. Eu estive aqui de julho do ano passado até dezembro, quando a Rádio Cidade, a Rádio Bandeirantes, passou a ser Rádio Cidade. Eu implantei a rádio nesses 6 meses e convivi muito com o Everton, que é um fã incondicional da Estéreo Vale, de todos os tempos. É verdade, cara, tem tudo gravado, né? Não à toa que ele está aqui hoje, colocando as vinhetas e colocando essas músicas. Tá se realizando hoje, né, Everton? Fala a verdade. Fala um oi aqui pra nós. E aí, galera, satisfação enorme aqui, eu que sou fanático pelo Estéreo Vale, né? Muito bem. Fanático, obrigado mesmo. Valeu. Legal. Pessoal, queria agradecer a vocês dois pela participação, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui participar dessa festa de 35 anos da Estéreo Vale. Eu sinto que vocês estão olhando para vocês, percebo que vocês estão felizes de ter participado, e eu fico mais feliz ainda em tê-los aqui, em ter participado, e a gente vai se encontrar à noite, né? Vamos continuar com esta comemoração hoje. Sem dúvida. E queria agradecer de verdade, o Paulinho, sinto muito honrado mesmo em estar trabalhando aqui, em dar sequência a uma rádio que você começou. A gente se conheceu agora nessa sua vinda aqui pra Rádio Cidade, né, que veio trabalhar aqui no grupo. Eu lembro quando você chegou, eu falei, eu já ouvi falar muito de você, não te conhecia pessoalmente. E é legal, sinto que você é uma boa pessoa e a gente tá se dando bem, graças a Deus. O Eloy nem se fala, a gente trabalhou junto, participamos dessa transição de Estéreo Vale, e também sempre achei você uma grande pessoa, e todo mundo aqui acha, e todo mundo, eu nunca teve ninguém que falasse ao contrário de você. Então isso é sinal de que se é unanimidade, isso aumenta a responsabilidade pra caramba. Sempre foi uma unanimidade. É verdade. E queria agradecer aos ouvintes, agradecer a você também, a oportunidade de estar aqui, e agradecer aos ouvintes que aturaram a gente, né? Durante todo esse tempo. É verdade. A comemoração a gente está aí há 3 horas falando e contando histórias, colocando ouvintes, locutores para participar. E eu queria agradecer também ao ouvinte Estéreo Vale, né? Porque se não tivéssemos esses ouvintes, nada disso teria significado, a gente não teria sucesso e a gente não seria ninguém, né? Dependemos dele em todas as maneiras. E vou até complementar você, Cris, agradecer as diversas gerações de ouvintes da Estéreo Vale, que isso é uma das coisas muito bacanas. A gente estava conversando aqui fora do ar, né? E é interessante hoje você pegar uma turminha que tá, sei lá, 35, 40 e poucos anos e que ouviram a Estéreo Vale quando eram adolescentes, e uma nova turma, né? A Aline é um bom exemplo disso. A Aline tá na Estéreo Vale justamente dessa nova geração. Então a gente tem, justamente pelos 35 anos de história, a gente tem diversas gerações de ouvintes e a gente tem que agradecer a todas e elas. E passa de vô pra mãe, pra filho, não, porque... Não. Mas isso é um bom sinal, Cris, é um bom sinal. Agradecer as participações também dos ouvintes que mandaram várias histórias, infelizmente não deu pra ler todas aqui, mas depois o Eloy, o Paulinho, o Cris, se quiserem ler, são histórias emocionantes e complementando o que o Eloy falou. E aí, exatamente. Pra complementar esses agradecimentos, eu também tenho que agradecer a 2 pessoas que também fazem parte da Estéreo Vale e que permitiram que eu estivesse aqui hoje, Edson Goulart
e o Coelho, que são secretários da Jovem Pan, onde eu trabalho atualmente, que liberaram. Para você vir fazer aqui. De muito bom grado, tenho que registrar aqui para vir participar e comemorar os 35 anos da Estéreo Vale. Porque, na verdade, tudo é uma família, né? A rádio é uma família, as pessoas... Eu acho até, o ouvinte talvez não tenha essa percepção, mas o que eu, pelo menos, sempre pensei dessa forma. Eu acho que quando estamos em rádios diferentes, nós somos concorrentes, não somos inimigos de maneira nenhuma. Até porque todos aqui somos profissionais de rádio. Exatamente. E aí estamos todos dentro do mesmo veículo com aquela paixão que a gente falou no começo do nosso papo. Que é o rádio que é legal, é importante isso. Sem dúvida alguma. Então, muito obrigado a vocês. E eu acho que a gente vai continuar, vamos continuar, Aline, postando essas fotos. Claro, tem muitas outras fotos, então além das que a gente postou hoje, nós vamos continuar. Rápida, mas é uma caixa cheia de fotos. Então, eu tenho até medo de então continue no site. E como eu disse, as comemorações continuam. Vem aí surpresas. Eu disse da moto que a gente vai estar sorteando. Então quero ver todo mundo ligado no Estéreo Vale. Obrigado de verdade pelo sucesso desses 35 anos da Estéreo Vale. Obrigado a vocês. Obrigado, Cris. Obrigado, Paulinho, pela participação. Eloy, valeu de verdade. A todos. Obrigado, Everton. Obrigado, Aline. Ao Paulão que tá aí, a todos os locutores que fazem parte da história atual, que fazem parte da atual história da Estéreo Vale. Certo? Perfeito. Valeu, vai ficando por aqui o especial 35 anos do Estéreo Vale e a gente volta para apresentar 70 anos do Estéreo Vale. Estéreo Vale.